essa história e eu falei, vou compartilhar. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, se puderem ficar por aí. Nós vamos então agora vou contar essa história para que a gente possa fazer uma reflexão para o nosso dia. Começar então, gente, vocês já estão aqui, que essa palavra possa encher o nosso coração, como esse louvor tem dito, né? Enche até transbordar do Espírito Santo, porque essa é a nossa força. Eu sempre falo que nós somos corpo, alma e espírito. Eu sempre falo porque essa é a palavra de Deus, né? E se a gente não cuidar desses três pilares, dessas três pés, né? Nós não vamos ficar de pé. Então hoje, parabéns para você que está aqui, que acordou de manhã, para poder ouvir essa palavra. A palavra que eu vou contar, porque eu não trouxe a Bíblia para a gente ler, está em Gênesis 22. É a história de Isaac e Jacó. Isaac e Abraão, desculpa. É que tem até aquela música, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. É o mesmo Deus. Deus nunca muda. Nós que sempre precisamos estar mudando para que a gente possa melhorar. Então, hoje eu trouxe 3 pontos para a gente falar, só para eu não me esquecer, eu vou falar. O primeiro ponto, como nós lidamos com as coisas. Eu convidei vocês para estarem aqui hoje, algumas pessoas disseram que estariam, e eu sei que elas vão chegar, por isso que eu estou dando uma enroladinha. A palavra que o Senhor tem para nós é que a gente possa reparar que a gente acaba fazendo as coisas de forma repetida. A gente acaba, bom dia! Eu não falei nada ainda, viu? Eu tava esperando vocês. Eu só vou falar novamente, então, que nós vamos falar hoje, vamos refletir sobre a história de Abraão. Porque, lembra ontem que eu coloquei essa música e eu falei, gente, essa música tá me lembrando uma história. É a música da entrega de Abraão. Porque quando Deus deu uma promessa para ele precisava fazer alguns procedimentos. E o primeiro procedimento que ele... Bom dia! O primeiro procedimento que Abraão precisava fazer era sair da sua parentela, porque Deus estava prometendo para ele que ia dar coisas novas para ele e ele precisava sair daquele ambiente, porque o que Deus ia entregar ia ser muito diferente e ele não tinha noção do que seria. E a Bíblia fala que ele foi pai de multidões, essa foi a promessa de Deus para ele. Abraão, pai de multidões. Então imagina se ele tivesse continuado no mesmo lugar. O ponto que a gente tem que refletir hoje é o modo como nós lidamos com as coisas, porque a gente acaba criando um padrão de fazer sempre da mesma maneira. Gente, eu não vou salvar essa live, porque é para quem está aqui, tá? Nós vamos falar então desse primeiro ponto, que é se a gente não mudar, se a gente não ouvir a voz de Deus e transformar, porque tem uma mensagem, eu aprendi na escola, falava assim, que nada se cria, nada se perde. É uma lei, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, imagina que tem tudo que está dentro de nós vai se transformar em alguma coisa. E depende da nossa reação para que se transforme para o bem ou se transforme para o mal. Por quê? Pode se transformar para o mal também. Se a gente não tiver um bom posicionamento, se a gente não tiver o discernimento de Deus, as coisas que a gente passa na vida que deveriam nos fazer crescer, nos fortalecer, podem nos entristecer, podem nos fazer... Vocês conhecem a história da borboleta? A metamorfose da borboleta, ela acontece num processo difícil, doloroso, né? E aí, quando ela tá ali dentro do casulo, ela só tá ali. Ela passa um tempo, ela sabe, ela tem fé que ela vai se tornar uma borboletinha. Só que imagina se alguém for lá e cortar... Já ouviram aquela história que cortaram a casquinha do casulo e a borboletinha não voou? Imagina se a gente deixar que essas nossas lutas, elas não nos façam crescer. Então, que a gente possa perceber que quando Abraão recebeu a promessa, ele obedeceu. E ele saiu do lugar que limitava a visão dele. Ali naquela parentela, ele não conseguia ver
o que ele poderia ter, o que Deus estava prometendo para ele. Tem uma história de uma moça que era até atleta e ela estava passando por ela estava competindo, e aí naquela competição, tipo, era uma natação. E aí era um dia frio e nebuloso. E as pessoas que estavam no bote, que acompanham nessas maratonas, eles falavam, vai, tava lá fortalecendo, tá chegando, não sei o quê. E a pessoa lá, a moça, nadando, ela tava assim, já cansada, exausta, e ela não conseguia, por causa da neblina, ver que estava realmente chegando. Então ela simplesmente se entregou e ela não continuou. E quando o bote salvou ela, pegou ela para retirá-la d'água, já que ela não queria mais continuar, que ela dizia que não aguentava mais, que já estava o suficiente, ela viu que ela estava a alguns metros da linha da praia, né? Então imagina que ela nadou tudo aquilo e faltava só um pouquinho para ela alcançar a vitória dela, e ela não foi porque ela não enxergava, mas todo mundo estava motivando ela, falando para ela que se ela continuasse, ela ia chegar lá, mas ela não conseguiu, porque ela não imaginava o que estaria lá, ela não estava acreditando, porque ela não estava vendo. A gente tem mania de achar que porque a gente não vê, a gente não deve estar acontecendo, não. Você acha que a borboleta podia ver o que estava acontecendo fora? Ela estava fechada no casulo. Você acha que uma semente sabe o que está acontecendo lá fora? Ela está ali embaixo da terra, crescendo. Então a gente não sabe o que está acontecendo fora do que a gente tem visão. A gente não sabe, mas Deus sabe. E se a gente confia em Deus, a gente pode ter força para prosseguir. Então, que esse seja o nosso padrão, o padrão da obediência à palavra de Deus. Porque todas as coisas têm na palavra de Deus. Tudo que há no mundo, a gente pode encontrar na palavra um ensinamento. Então, se a gente buscar aprender de Deus, a gente vai ter discernimento das coisas do mundo, das coisas que ainda vão vir. Bom dia aí, quem tá chegando. Tava esperando por vocês que responderam lá no meu direct, né, dizendo que estariam aqui. E eu comecei a contar a história do Abraão, porque o Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele seria pai de multidões, mas ele não tinha ainda filhos, e a sua mulher era estéril. E se ela era estéril, como ele poderia ser pai de multidões? Porque primeiro ele tinha que ter filhos, né? Então, eu coloquei o primeiro ponto como o ponto que a gente acaba seguindo um padrão, porque a gente olha nas coisas ao redor, nas circunstâncias, e a gente deixa de, por não saber o futuro, não saber, por não ter previsão, a gente acaba deixando de continuar, e não continuando, a gente não alcança a vitória que muitas vezes estava muito próxima. E o padrão que a gente tem que repetir todos os dias é o padrão de estar aqui, mesmo que não seja em uma live aqui juntinho, mas que seja um padrão assim de eu vou pegar minha Bíblia e vou fazer uma leitura e Deus vai falar comigo. Não é assim, gente, pegar a Bíblia e abrir assim como se fosse um livro de sorte, sabe? Ah, vou ver que Deus vai falar comigo hoje, eu vou abrir. Pode ser que de repente você abra num Salmos, num Provérbio, você vai encontrar ali um ensinamento. Mas se você abrir lá em Números, você vai encontrar umas histórias que às vezes você vai ficar triste. Você fala, meu Deus, que triste, Deus é muito mal. Deus não é mal. A gente só colhe as coisas que a gente planta. Essa é uma lei da natureza. Então, não pense que a palavra de Deus vai te ensinar dessa maneira. A palavra de Deus vai nos ensinar de acordo com uma constância. Com cada dia a gente buscar um ensinamento. Mas, gente, eu não queria focar no Abraão. Só queria contar essa parte do Abraão para que a gente pudesse relembrar. Mas, na verdade, a parte linda que eu acho dessa história é a parte do Isaac. Porque depois de todo o tempo, Deus deu a promessa. Primeiro que, se vocês já conhecem a história, lembra que o Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus, né? Ele aceitou o conselho da sua esposa, Sara, e ele teve um filho com a sua serva. E esse não era o filho da promessa. Mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida também de Ismael. Porque Deus não deixa nada, mesmo que a gente às vezes interfira nas coisas de Deus, Deus permite, porque Ele pode trabalhar com todas as ferramentas. Deus é o autor, né? Então, o ponto que eu quero falar tem 3 pontos. O modo como a gente lida com as coisas acaba se tornando um padrão e a gente sempre o repete.
Nada muda se a gente não mudar. Se a gente não mudar, nada mudará. Então, esse padrão, se a gente percebe que não está funcionando, a gente precisa fazer como Abraão, sair do meio da parentela, para que Deus possa cumprir, para que a gente possa ampliar nossa visão. Assim como a borboleta, né, que não tem a visão de como será quando ela sair, mas lembra que ela tem uma visão ampla depois que ela sai do seu estado de lagarta. Então, que a gente possa pensar naquela lei que tudo se transforma e que a gente consiga seguir pensando assim, que tudo que a gente tem de aprendizado em nós, ele vai se transformar naquilo que a gente desejar, que a gente fizer para acontecer. Se a gente usar as nossas dores como processo de vitimismo, eu sou assim porque me aconteceu isso ou aquilo e essas coisas me feriram e agora eu não mudo. Não pense assim. Deus transforma, Ele transforma tudo. E todas as coisas que a gente passa, alguém já passou. E tem lá na Bíblia um ensinamento para nós. Aí eu quero falar uma coisa, o último ponto. Não é o último ponto porque de repente eu já acabo aqui, não. Porque agora eu coloquei esses 3 pontos e agora eu vou deixar Deus falar. Gostamos dos que se compadecem e tendemos a nos distanciar de pessoas que nos ensinam de forma dura. Tem 2 anos que eu sigo algumas pessoas no Instagram e essas pessoas, elas são realmente pessoas que dão ensinamentos duros, sabe? E aí, às vezes eu ficava pensando assim, Jesus amado, será que é desse jeito mesmo? Será que eu sou muito mole mesmo? Bom, por um tempo as coisas que eles ensinaram, assim, os padrões ali que eles ensinaram que a gente repetisse, as ferramentas que foram dadas, por exemplo, há 2 anos atrás, eu aprendi que se a gente tomar banho gelado, olha que ferramenta tão simples. Se a gente se propor a tomar banho gelado, a gente consegue vencer uma das batalhas do dia. Imagina que coisa mais simples, né? Você colocar lá como alguma atividade do dia, eu vou tomar um banho gelado. Aí você vai lá e pensa assim, ai meu Deus, que essa água tá tão gelada. Aí você começa, vai pôr a mão, aí começa a molhar o braço, molha a nuca, molha o rosto, molha os pés e vai entrando. Daqui a pouco você tá dentro da água, a água tá uma delícia e você consegue tomar o banho e sai feliz. Daí depois que você sai do banho gelado, a temperatura tá até mais gostosa do ambiente, né? Mesmo que tiver frio. Então, essa é um detalhe do primeiro desafio que a gente vence quando a gente se propõe a fazer uma coisa que parece muito difícil, que as condições não estão favoráveis, mas a gente faz. Então, olha, uma ferramenta simples que a gente pode usar para nos fortalecer. Aí a pessoa às vezes não acredita nisso. Fala, não é possível. Então faz. Só faz para ver se não é assim as coisas. Porque a gente tende a não acreditar nas coisas que são realmente simples, mas são pequenas atitudes. Porque imagina como que o povo de antigamente era mais forte. Eu tava lembrando agora, quando eu tava acordando, pensando assim, não vai ter ninguém nessa live, porque de manhã, a pessoa falando de Deus, contando a história da Bíblia, como que vai interessar? Mas tem muita gente que se interessa, tem muita gente que deseja. E tanto tem que algumas pessoas colocaram no meu direct lá, que está aqui de manhã comigo. E eu lembro que quando a gente estava no sítio, a gente colocava um rádio, né, para escutar. Logo de manhã, minha mãe fazendo café no fogão a lenha, ela colocava um rádio e o rádio contava, e aí as pessoas ligavam de manhãzinha lá, pedindo contando alguma história, e era muito legal isso. Então agora eu tô lembrando, se a gente quiser, a gente pode encontrar pessoas que estão acordadas agora junto com a gente, e a gente, na nossa oração de hoje, pode ter uma corrente ainda maior. Então eu vou fazer assim, eu vou enviar essa live para que algumas pessoas que estão acordadas agora, faça isso, por favor, se você tem aí na sua lista algumas pessoas que você sabe que pode estar acordada agora, e aí você pode enviar essa live também para que a pessoa faça a oração junto com a gente. Quer ver? Eu vou enviar, vamos ver se essas pessoas já estão acordadas. Porque eu costumo vê-las no meu Pai Nosso. Quando eu coloco o Pai Nosso, eu vejo que elas estão vendo, já viram.
Então é capaz que elas já estejam acordadas. Eu vou enviar para elas. Que assim a gente faz a oração junto. Bom, tomara que tenha dado certo. Façam isso. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui o número de pessoas que estão acordadas. Igual quando a gente ouviu o rádio, a gente vê que tinha um monte de gente que estava junto com a gente. Então tá, ó. Vou fazer assim. Vou relembrar os pontos pra gente fazer a oração. Porque eu disse que eu não quero tomar muito tempo de vocês. E a partir de agora, que a gente já entrou, que a gente já acordou, a gente pode fazer o nosso particular com Deus, tá? Eu só vim aqui pra lembrar vocês que tudo tá aí dentro de vocês já. Toda a palavra está aí como... Imagina que quando a gente vai adquirindo conhecimento, como eu sou professora, eu aprendi isso, né, em alguma das aulas que eu já fiz, assim, e aí falava assim, que a criança, mas não só a criança, a gente também, a gente vai adquirindo vários conhecimentos. E aí dentro de nós fica como se fosse um ninho, assim, cheio de embaraços, assim. Muita informação, muita informação. E aí o professor, ele deve ser... E o meu professor é Jesus, né? Que eu vivo ali tentando aprender com ele. Ele acha o fio da meada, ele acha o ponto e ele vai desembaraçando. Então, tudo que está ali enrolado começa a se transformar em um conhecimento. Então, assim, a gente já tem muitas informações, mas para que a gente transforme em conhecimento, a gente precisa de uma orientação. Então, se a gente está aqui hoje, é para que Deus possa nos orientar em todo o conhecimento que a gente tem aqui dentro já. Todos as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lutas, tudo que a gente já passou, para que seja transformado em um aprendizado. Nós vamos, então, lembrar que a semente não sabe o que vai acontecer fora da terra. A borboleta não sabe se realmente vai dar certo aquele processo do casulo. Ela só está ali porque ela sabe que algumas outras lagartinhas já tinham passado por aquilo. O Abraão, ele só obedeceu. Ele saiu do meio da parentela. Ele não realmente tinha, ele se arriscou, mas ele confiou e obedeceu. Então existem alguns padrões que a gente repete na nossa vida que não nos levam a nada, mas confiar e obedecer é um padrão que a gente precisa ter para que a gente possa realmente alcançar vitórias. Então, gente, eu vou cumprir o propósito que eu trouxe para o dia de hoje, que a gente faça uma oração agora, tá? Para o nosso dia. A história que eu contei, eu não li, tá em Gênesis 22, a história de Abraão. E eu falei que ia falar do Isaac. A parte mais bonita da história é que quando Deus entregou a promessa, que era o filho para Abraão, o filho da sua promessa, ele pediu o filho. Vocês lembram disso? Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu quero o seu filho. Porque ele pediu tudo que Abraão tinha. Porque ele sabia que Abraão tinha um coração obediente, ele tinha esse padrão na vida dele, ele sempre obedecia. E Deus pediu como prova de amor mesmo. O que será que Abraão pensou, hein, gente? Ele deve ter pensado assim: se Deus me deu, Deus pode me dar de novo. Se Deus me deu, Ele pode ressuscitar. Então, qual que era o que eles faziam antigamente? Eles tinham ofereciam o holocausto, não ofereciam um animal, um cordeiro, que fosse perfeito em sacrifício. E o Isaac, que a Bíblia fala um moço, né? Eu não tenho muita noção do que é o moço, mas eu imagino que seja um jovem. Não tem umas, fala assim, um menino, tem umas versões que falam moço. E eu imagino que seja um menino mesmo, um jovem. E ele estava lá seguindo com o pai dele, levando a lenha. E aí ele chega e pergunta, naquele versículo 22, no capítulo 22, ele fala: pai, eu tô vendo aqui o fogo, eu tô vendo aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Porque ele já tinha de costume, como era aquele padrão. O padrão de oferecer o holocausto era isso, era um cordeiro puro, era a lenha, era o fogo. Então, vou até voltar àquela música que eu ouvi ontem, que eu lembrei dessa história. Então, ele estava ali, diante daquela circunstância. Ele estava vendo o que ia ter, que ia se ofertar. Mas o que era o holocausto? Aí ele chegou lá e falou pro pai dele. O pai dele falou para ele assim: Deus proverá. E quando ele precisou deitar ali naquela pedra e o pai dele estava amarrando ele, como ele ia pensar que Deus proverá se era ele que estava deitando ali, gente? Ele também foi obediente.
ele também precisou fazer o que ele precisou confiar. Ali era a confiança dele, não era mais só obedecer ao pai dele. Ele tinha que confiar também. Então, se Isaac não obedece o pai dele e deita ele na pedra para que o pai dele pudesse amarrar, só na hora que o Abraão levantou o cutelo que Deus mostrou o cordeiro. Só na hora que ele levantou. Então imagina que a gente precisa ter uma atitude para provar para Deus que a gente está ali. Então o que nós fizemos hoje? Nós levantamos. Nós levantamos por quê? Porque a gente confia que Deus, ele vai fazer o que ele prometeu na nossa vida. Eu tô procurando de novo a música agora, porque ontem eu queria essa. Essa daqui, ó. Então, nós vamos fazer a nossa oração de hoje. E quem quiser pode continuar e fazer a leitura lá no capítulo 22 de Gênesis. Olha, Isaac, pra mim, essa parte eu até choro sempre. Porque ele aceitou o que o pai dele disse. Ele confiou na palavra que o pai dele tinha pra ele. E ele sentou ali naquela pedra, o pai dele amarrou ele e só mudou. Gente, vamos fazer a oração agora. Que pena. Será que tá falhando só pro Wanderson ou pra vocês também? Eu falo de novo no story. Eu não vou salvar essa live. Essa live era pra quem tá aqui. Nós vamos fazer uma oração agora. Que Deus vai destravar. Deus vai destravar qualquer impedimento que há. Gente, o que será que tá acontecendo? Melhorou? Vou escrever aqui que nós vamos fazer aqui, ó. Melhorou, pessoal? Pessoal, melhorou? E agora? Faz um joinha aí, tá melhor? Vou falar devagar. Nós vamos fazer a oração. Faça a oração aí comigo. Faça a oração aí comigo, pessoal. Se Deus quiser, vai voltar. É ataque, gente. Não deixa de fazer a oração, porque... Não deixa de fazer a oração. Vamos fazer a oração, então, ó. Pega, a partir de agora, o versículo 20, o capítulo 22 de Gênesis. E daqui a pouco nós vamos ler, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, eu falo direito no direct, combinado? Tá ouvindo nada? Nós vamos fazer a oração agora, gente. Recebe essa oração, tá? Levanta as suas mãos para orar antes que a gente saia daqui, tá bom? Mesmo que não estiver ouvindo, fala para Deus.